Oiê! Oiê, desculpa. Bom dia! E aí, Joyce? Tudo bem? Tudo bem? Bom, primeiro, muito obrigada por terem aceitado o convite. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre o trabalho de vocês, quem vocês são, apesar das pessoas já conhecerem um pouco pelo projeto que a gente fez, pela filmagem no Doce Brasil e também no Compartilhe. Eu acho que tem gente nova aqui, então vale começar falando um pouquinho de vocês e do trabalho. Eu vou ficar quietinha, só vou ficar aqui controlando as perguntas, vou assistir a aula com o pessoal e depois no finzinho a gente bate um papo. Tá ok. Então, pode. O Frutas Raras. O Frutas Raras ele surgiu de uma paixão que inicialmente eu tinha sobre as frutas, né? Comecei com as pitaias, isso há 18 anos atrás. Depois comecei a descobrir jabuticabas novas. Encontramos mais de 60 variedades no Brasil. E assim que veio para agregar só com a gente aí. Melhorar um pouco a produção, tudo. E nós vamos falar um pouco aqui da longana, que causou um pouco de Polêmica, né? polêmica, né? Muito. Que a gente vai diferenciar ela da pitomba do norte. Elas são plantas da mesma família, mas são de regiões diferentes. Uma é da América, o nosso Brasil, que é a pitomba, e a longana é uma planta asiática, do sul da Ásia e vai até Tailândia, muito popular na região. E a pitomba é muito popular no norte e nordeste do Brasil. As diferenças básicas são essas. A longana é uma fruta com uma polpa farta, com a semente e a casca pouco aderida, que facilita o consumo. E a pitomba, ela é uma fruta que tem a polpa bem escassa, com a semente e a casca bem aderida à semente. Então, nós podemos ver aqui uma planta de longana, originária de semente. Normalmente essa planta é muito alta, mas essa variedade que se chama Poniar, que foi desenvolvida na Flórida, a gente vê que é uma planta muito produtiva, com frutos excelentes. E uma das principais diferenças também, Joyce, é que a longana, ela tem um sabor mais doce, né? A polpa mais doce. E a pitomba do norte, como é conhecida lá pelo pessoal do Nordeste, ela é um pouco com a polpa mais ácida. Essa é uma das principais diferenças que a gente nota entre as duas frutas. São da mesma família, mas são espécies diferentes. E uma coisa que eu achei interessante, eu estou descascando uma aqui, é que ela também ela é conhecida como lixia branca, né? Mas a textura da polpa, a longana, ela é muito, parece uma bala de goma, né? Ela é mais firme do que a lixia convencional, aquela rosinha que a gente conhece. A longana, o nome dela, longana ou olho de dragão. Eles chamam de lixia branca para pegar um gancho da lixia, que já tem um mercado consumidor Consolidado, né? forte. Então, para facilitar a venda, eles colocaram o apelido de lixia branca, por ter a característica da lixia por dentro, né? Mas com a casca marronzinha, clara. Uma polpa bem clara. Uma planta bem interessante. E o olho de dragão, né? Porque a sementinha ela é redondinha, né? Não sei se é por isso, mas quando eu vi que era olho de dragão é porque... Agora sim, eu tô comendo aqui, o Ademar e a Cintia enviaram para mim. Aliás, a ideia do compartilhar online foi tudo por culpa de vocês. Porque quando eu recebi a caixa, eu falei assim, gente, além das frutas serem uma delícia, para mim, eu acho que o Ademar e a Cintia, eles têm tanto cuidado com as frutas que eu acho que a melhor pitaia que eu comi na minha vida foi quando eu visitei vocês.
E eu fiquei tão feliz quando eu recebi a caixa, porque eu lembrei quando eu provei pela primeira vez o Achachairu com vocês. E aí eu falei, cara, todo mundo precisa conhecer mais e mais e mais. E aí surgiu essa ideia do Compartilha Online. Ah, que legal, a gente fica feliz. É importante divulgar essas frutas e nós temos que conhecer as frutas que existem no mundo, né? E principalmente as nossas nativas, que estão muito deixadas de lado e que a gente tem que valorizar elas. Ixi, travou, gente, porque eles estão ali. Ah, voltou. Eles estão no meio do pomar, É, a internet aqui deu uma oscilada. mas voltou. Mas é uma planta muito bacana. Eu acho que quem tiver um espacinho, tiver um pomar em casa, é uma planta bem bacana, as crianças adoram. E é uma bela planta para se iniciar o seu pomar pessoal. É bem legal. Sucesso. A gente Sabe queria que eu- mostrar. Oi, perdão, pode falar. Não, porque assim, as pessoas sempre me perguntam, como que você utilizaria isso para fazer uma sobremesa? Eu acho que essa fruta em especial, ela tem uma textura tão interessante que para mim não vale transformar ela. Se eu fosse utilizar, eu ia tirar a polpa assim, cortar em pedacinhos e jogar por cima da sobremesa, porque ela tem uma textura de bala de goma, né? Eu não estou associando com outra fruta para o Ademar não ficar bravo comigo. E ela tem um sabor muito. Ela é bem doce. E eu acho que ia ficar interessante como alguns pontinhos numa sobremesa empratada, por exemplo. Então, para mim, eu não interferiria na natureza de jeito nenhum. Eu ia usar ela assim mesmo. Ah, legal. Eu já vi ela em calda. Ela fica bem interessante também. E talvez fazer ela em calda e depois usar numa outra sobremesa. É bem interessante ela. A gente queria mostrar também, Joyce, o pé do Achachairu, para vocês verem como é o pé. A gente vai andar aqui um pouquinho pelo pomar, tá um pouquinho mato, porque agora a gente está numa época de muita chuva, então vocês não reparem no mato aí do pomar. Pelo contrário, quem está em São Paulo vai amar ver mato. Todo mundo enclausurado em casa. Essa é a planta do Achachairu? A gente tem algumas aqui no nosso pomarzinho. O Achachairu, ele dá numa planta assim, olha que bacana. Você tem que adentrar nela para ir colhendo os frutos. Nossa, e tem bastante ainda. Sim, ela tem um período muito longo aí de frutificação, ficam 3 meses pelo menos a fruta no pé. E já está no finalzinho, mas ainda tem bastante fruta que a gente vê. Aí, ó, Achachairu. Sabe o que eu te pedi? Porque o meu eu não tô conseguindo abrir daquele jeito. Eu acho que eu só tô conseguindo abrir ele com a faquinha. Aquele jeito que ele explode assim. Ah, o explode todo mundo gosta. Vou mostrar aqui. A gente dá um cliquezinho ou com a faca mesmo, ou com a unha, né? Daí você vai fazendo assim devagarinho. Eu brinco que parece um Kinder Ovo, né? Sempre tem uma surpresa dentro. Melhor que Kinder Ovo. É, verdade. Muito interessante. Quer falar um pouquinho sobre a fruta, Deba? Sim. O Achachairu é uma frutífera que foi encontrada na Amazônia boliviana, primeiramente. Ela já é bem difundida na Bolívia e está conquistando o mundo inteiro. Na Austrália, no Brasil mesmo, nos Estados Unidos, na Ásia. E é uma fruta que chegou para dominar aí o mercado. É uma planta muito produtiva, com um sabor excelente, um equilíbrio entre acidez e doçura. Tem um pós-colheita muito bacana, ela tem uma durabilidade de prateleira bem grande. E a gente conseguiu fazer um experimento, a gente fez um gelato do Achachairu, que através de um contato de um amigo nosso, apresentou a Borelli, que é a gelateria Borelli, que fez esse experimento com
as frutas do Achachairu, e o gelato do Achachairu ficou sensacional. Ficou a fruta no gelato. Ela também é uma outra, ela vai ser muito usada para fazer o gelato, com certeza. Eu comi grande parte, também tirei um pouco a polpa, congelei e bati para ver se dava uma textura interessante de sorvete, ficou bem legal. Então, assim, quem não pode fazer o sorvete em casa, dá para fazer dessa maneira, congela a polpa e bate. Ela não vai ficar tão branquinha, né? Porque ela oxida um pouco. Sim. Mas fica uma delícia. Nós recomendamos usar o fruto um pouquinho menos madura, porque aí a acidez sobressai um pouco e fica mais, valoriza mais a sobremesa. Uhum. Maravilha. E vocês também, o palilo tem aí? Que vocês mandaram a O gente? palilo já finalizou. Então vocês querem falar um pouquinho? Porque ó, veio uma geleinha, eu deixei uma inteira. Legal. Então, Para vocês falarem um pouquinho. o palilo, o que eu vou falar dele? Ele é uma planta do mesmo gênero do cambuci. O cambuci já dominou aí, tem a rota do cambuci, mas o palilo, ele tem uma característica mais aromática. É uma planta muito interessante que também vai ganhar o mercado. É uma fruta amazônica que se adaptou muito bem à nossa região. E a geleia do palilo realmente foi um teste, porque a gente viu que a gente tinha uma produção grande, a gente falou, nossa, a gente pode fazer um teste mesmo para ver se a geleia fica legal. E a gente achou interessante o resultado, achou bem bacana e tal. Eu achei uma delícia. Para você dar sua opinião, seu parecer técnico aí, se ficou legal. Para mim, eu não sei, quando eu comi, eu vou fazer uma coisa que a Ademar não gosta. Mas pareceu uma goiabada, digamos assim. Tá bem longe de ser uma goiabada. Mas é agradável como uma goiabada. Tem um quê de maracujá, é uma delícia. E vocês vendem, né, as geleias? A gente pode considerar ela como uma fruta com potencial aí para conquistar o mercado. É isso? Super, super, exatamente. Agora eu vou falar assim, essa geleia tem muito potencial. Legal. A Joyce perguntou se a gente vende as geleias. Nossa produção é bem artesanal atualmente. Então a gente vende, mas é uma coisa que nós não divulgamos muito, tá? Nós pretendemos divulgar bastante, mas no futuro próximo, tá? Mas quem precisar de geleia, a gente tem... Alguns exemplares, né? Alguns exemplares de cada safra, vamos falar assim, e a gente pode enviar isso para vocês. Maravilha. Uhum. Joyce, a gente preparou uma mesinha para mostrar algumas frutas que a gente tem agora no pomar. E a gente vai lá nessa mesinha que a gente preparou aqui no meio do mato mesmo. Ah, que delícia! O Vitor está perguntando se vocês recebem visitas aí no pomar. Recebe? Nós recebemos sim, mas estou com agendamento, porque nós conseguimos receber só nos finais de semana e feriados, com agendamento, tá? Mas é um prazer receber, a gente adora fazer isso e é muito importante a gente conseguir divulgar essas frutas para a pessoa poder experimentar sabores novos. Vamos lá na mesa. Eu vi aí uma pergunta, a localização do sítio, a gente está no interior paulista, Casa Branca, uma cidade que hoje ela é conhecida como a capital estadual da jabuticaba. Que, aliás, jabuticaba vocês também têm aí quantas espécies? Espécies são aproximadamente 12 espécies, mas temos as variações que podem chegar a mais de 100 variedades. Uma época boa de visitar a gente, se o interesse for jabuticaba, é na época de outubro, finalzinho do ano, que aí a gente vai ter várias plantas, variedades de jabuticabas produzindo, para poder experimentar mesmo, ver as diferentes. E a jabuticaba é interessante porque ela tem diferentes formatos, sabores, cores.
que também é legal para as pessoas conhecerem. As jabuticabas, eu não sabia disso, mas as jabuticabas elas têm em quase o Brasil todo. É muito interessante isso. Variedades diferentes, né, no Brasil Isso, todo. espécies diferentes no Brasil todo, de norte a sul. Daí a gente fez uma mesinha aqui para a gente mostrar o que a gente conseguiu colher aqui para mostrar para vocês a longana, que a gente já fez o primeiro, né, apresentação. Daí aqui a gente tem o canistel, que é conhecido também como gema de ovo. O pessoal vegetariano gosta muito de fazer junto com a massa do pão, de bater com leite, né? Que fica uma cor bonita. Aqui a gente tem o marangue. Pode falar um pouquinho mais do marangue, Ademar? O marangue é uma fruta asiática e ela é uma jaca pequena, podemos dizer assim. Não é a mesma espécie, tá? Mas são do mesmo gênero. E ela é uma planta bem interessante pelo tamanho. Para quem gosta de jaca, é uma fruta que faz sucesso. Porque ela é uma planta pequena, porque tem o problema da jaca, você vai comprar uma jaca, a jaca tem 10, 15 quilos. Essa frutinha aqui, você tem uma fruta de 1 quilo, 1,5 quilo. É bem diferente e facilita o consumo, né? Aqui a gente tem a chachairu. O chachairu, sucesso, né? Quem nunca experimentou vai ter que experimentar. Porque ela, assim, a cada ano que passa, a gente observa que tem aumentado bastante o consumo e as pessoas têm procurado bastante muda, fruta, porque realmente é um sucesso, né? Uhum. Aqui é a murta, né? Que é uma cerejinha nossa. Nativa do Brasil. Nativa do Brasil, da Mata Atlântica, né? Do lado aqui a gente tem a pitangatuba, que também é um sucesso. Ela é muito aromática, ela tem presença. Sabe? É uma fruta que também vai fazer muito sucesso com sobremesas, geleias. Eu adoro essa fruta. Além de ter um potencial para ornamentação fantástico, tá? E aqui a gente tem a fruta dos milagres. Essa daí, essa é legal. Essa é legal porque ela atua nas papilas gustativas, né? Deixando tudo doce o que você experimentar. Você pega um limão e você chupando essa fruta antes, o limão fica parecendo uma laranja. É um espetáculo. Isso daí é muito interessante e é recomendado para quem tem diabetes, que gosta de comer uma fruta doce, come a frutinha e depois vai para as frutas ácidas achando que está docinha. Não, essa é demais, essa é demais. A pitangatuba eu conheci com a Ademar e a Cíntia quando eu fui visitá-los e eu fiquei apaixonada. Ela tem essa carinha aí de carambola, gente, mas não tem nada a ver com carambola, né? Pode comparar o sabor, tá? Pode comparar, porque ela lembra muita coisa, assim. O formato é bem parecido mesmo, mas é completamente diferente, né? O sabor e tal, a textura também. É que uma vez eu mostrei a foto e as pessoas fizeram a mesma coisa com a longana com a pitomba. Aí falou, não, isso daí é carambola. Eu falei, gente, não é carambola, é pitangatuba. E ela é muito produtiva, é uma planta que você vai ter ela quase durante o ano. Assim. Você dando um corte hídrico, uma adubação adequada, você consegue produzir por 9 meses aí durante o ano. E nesses outros 3 meses dá uma frutinha ou outra perdida. Então é interessante porque quando você faz a visitação, você sempre tem ela para apresentar. Tá? Inclusive o mamey também é uma outra fruta nossa, que ela é da América Central, muito conhecida no México, super difundida em Cuba. E é bem interessante, porque eu não gosto de fazer comparação, mas as pessoas comparam ela com uma abóbora, com mamão. Tá? É bem interessante para usar aí para fazer alguma sobremesa. Tem que usar a imaginação. No Compartir, vocês levaram, né? A gente trouxe aqui para casa, eu não consegui fazer nada. A gente comeu todas as frutas. Tipo, falei, eu não quero pensar em doce, quero comer elas. Que é tão raro a gente ter acesso a essas frutas que eu quis comer.
É legal. Aí por último a gente tem uma pitaia aqui para vocês verem. Ah, pitaia é demais. Pitaia também é uma planta aí que inicialmente eu me apaixonei pelas frutas por causa da pitaia. Porque a pitaia, a flor é linda, a fruta é muito bonita. E apesar de muita gente se decepcionar quando experimenta a pitaia, eu digo que é porque a pessoa não experimentou uma pitaia selecionada ou colhida no ponto certo. Então, é triste quando a pessoa experimenta uma fruta e não gosta. Uhum. E eu tento, eu quero que as pessoas experimentem uma pitaia boa, para falar assim, não, a pitaia é boa e vai ajudar no mercado consumidor, porque a gente tem que difundir isso, tem que produzir. Então, olha que beleza, a tonalidade de cor das frutas, né? É um espetáculo. Isso porque ninguém está sentindo o aroma, mas textura, cor, sabor, aroma. A gente tem uma infinidade uma diversidade de sabores que são tão mal utilizados ainda na gastronomia. E a pitaia, vale dizer que eu era uma das pessoas que comia pitaia, mas não gostava muito. Tipo, vou comer pitaia, enfim, por conta das propriedades. Mas depois que eu comi a pitaia do Adhemar, colhida certinha, eu realmente descobri que eu nunca tinha comido pitaia de verdade. Ah, isso é bacana, a gente Joyce, fica feliz. Joyce, você comentou da lungana, que ela que é uma polpa mais firminha, né? Tem uma outra variedade que é de uma polpa mais suculenta, que é essa daqui. Ó, tá vendo? Ela já até pinga aqui, ó. Tá vendo? E essa daqui, ela lembra mais a lichia. Gente, fica até aguada. Realmente, essa tem mais suco. Tem, entendeu? Mas muitas vezes tem a ver com a adubação, tá? Para ela ficar com essa consistência mais líquida, tá? Uhum. Interessante. Eu desativei os comentários para as pessoas verem certinho as frutas. Eu vou ativar agora de novo. Para a gente começar a ver as perguntas das pessoas. Mas pode ir falando, só vou ativar para a galera ir perguntando. E a gente também tem uma dica para quem gosta muito de livro, né? Não sei se a gente pode fazer um jabazinho para um amigo nosso. Claro! E é um livro super interessante, tem descrição de frutas brasileiras, frutas do mundo e tal. Chama Frutas do Brasil, do Henri Lorenzi. Ele tem um projeto muito lindo em Nova Odessa, que é o Instituto Plantarum. E também tem uma infinidade de variedades da flora, de frutas para se conhecer. É um lugar muito perto de São Paulo que é muito interessante de se visitar. E ele foi uma das pessoas que me orientou inicialmente em que frutas buscar, onde buscar. E sem essas orientações, eu poderia ter demorado muito mais para conseguir o que eu consegui. Nós conseguimos. Isso aí. Pessoal, vocês têm alguma pergunta para fazer? Que agora é a hora. Eu desativei os comentários para a gente poder ficar atento na explicação. Então, vamos ver aqui. A localização do sítio a gente já falou, Casa Branca. Recebe visita, basta agendar com antecedência. A fruta, eu acho que o momento que perguntaram era do Axaxairu. Para vocês, a valorização da confeitaria brasileira vem junto com a valorização das frutas e produtos nativos? Com certeza, porque você tem que dar um destino para essas frutas. E quanto mais você produz novos produtos com essas frutas, mais vai sedimentando na ideia das pessoas, no sabor das famílias, que sem um uso gastronômico, né, e da confeitaria, muita fruta fica apenas para consumo in natura. E isso a gente perde um público muito grande e perde muita
deixa de conquistar um público maior, que não tem a possibilidade de consumir a fruta in natura, mas que poderia consumir a geleia, consumir a fruta seca, entendeu? Então, é super importante o que vocês têm feito pela gente aí, tá? E que a gente continue fazendo isso por muito tempo, tá bom? Estão perguntando se aqui enviam para outros estados as frutas. Sim, enviamos sim. É só entrar em contato com a gente aqui que eu ou a Cíntia fazemos o pedido. E vocês viram que eu mostrei nos stories, as frutas chegaram perfeitas, vieram super bem embaladinhas, chegaram fresquinhas, inclusive, ó, a Chachairu ainda tá aqui, ó. Ele tem, né, ele é mais resistente, mas ele tá, as duas que eu recebi estão maravilhosas. A fruta dos milagres, vocês enviam também? Porque ela... A fruta dos milagres, o problema dela é que ela desidrata muito rápido. E ela, quando ela desidrata, ela perde o poder de atuar nas papilas gustativas, anulando o sabor ácido das coisas. Então, o que a gente recomenda é a pessoa ter uma mudinha, cuidar dela, porque ela vai muito bem em vaso, que logo ela vai ter muitas frutas para colher. A Bolo Fofa Simone, que maravilha. Desde que conheci o trabalho deles no Compartilhe, quero visitar o sítio. Gente, também tem o vídeo do Doce Brasil, que a gente filmou com eles. É o primeiro episódio sobre as frutas nativas. Vocês podem ter um gostinho ali também. Eles ainda enviam para outros estados, sim. As frutíferas podem ser plantadas em vasos? A maioria delas pode ser plantada em vaso. Na verdade, a gente pode considerar que todas podem ser plantadas em vaso, depende do tamanho do vaso. Tá bom? Então, a maioria delas dá para se plantar em vaso. A pitangatuba vai muito bem em vaso, a pitaia dá para se plantar em vaso. Agora, outras plantas, a longana, o marangue, o canistel, o mamei, eles podem ser plantados em vasos, mas exigem um cuidado um pouco maior, uma atenção, um aporte hídrico, adubação. O restante aqui, então, tem muita planta que vai em vaso muito bem, que é as gabirobas, as pitangas. Pitangas, existem pitangas de várias formas, como essa pitanga tuba, a pitanga do cerrado, que é uma planta de porte baixo, fica com 1 metro de altura, e ela é muito produtiva. Na minha opinião, com sabor superior à pitanga que nós conhecemos, mais comum. Então, a grumichama dá para se plantar em vaso. Eu amo grumichama. Jabuticabas, as jabuticabas todas elas dão para se plantar em vaso, tá? E o que a gente observa é que as pessoas começam a comprar uma jabuticaba que a gente recomenda, outra. E a jabuticaba é uma planta que ela é muito ornamental, com a brotação ou com os frutos. Então, a pessoa começa a comprar uma fruta, uma espécie de jabuticaba, uma variedade de jabuticaba, compra outra, e faz uma coleção. E vicia. Porque é uma planta linda. Ela salta aos olhos. Além de ser nossa, né? Brasileira. Exatamente. Tem uma quantidade mínima para comprar? Vocês fazem tipo um kit de degustação com vários tipos de frutas? Estou salivando aqui. Olha, a gente prefere enviar as frutas realmente que têm durabilidade, tipo a chachairu, a longana, que a gente sabe, o canistel, que a gente sabe que vai chegar viável para a pessoa consumir. Algumas outras, igual o jabuticaba, pitangatuba, já são frutas mais perecíveis, né? Que elas não aguentam mesmo o transporte via transportadora. Então a gente não envia, mas o chachairu a gente envia sim, não tem um pedido mínimo. Uma meia, a gente envia, é só entrar em contato, a gente conversa certinho e combina. E a pitangatuba, a pessoa pode não consumir ela in natura, mas a geleia dela é sensacional. É maravilhoso. Com queijos ou com uma carne. A gente recomenda comer com uma barriga de porco, né, bem fritinha. Uma pancetinha. Mas com queijo também é sensacional. Bom? Vale dizer também que assim, a gente às vezes pensa em fruta, só pensa em confeitaria.
Mas na cozinha salgada, elas também são um produto muito criativo. Então, por exemplo, o que o Ademar falou de acompanhar aí com uma panceta, fica bem legal mesmo. Ter um pedacinho dessas frutas no quintal é um sonho. Que maravilha que dá para plantar em vasos. Eu tinha uma jabuticaba, uma jabuticabeira que todo ano dava frutinha, mas ela agora foi ficar lá com a bisavó da Pietra. Quando vocês começaram a pomar? Quando deu? Assim, aqui o pomar, ele já existia, porque meus pais gostam de fruta também. E em cidade interior, muitas pessoas têm um pomar, valorizam isso. Principalmente aqui no sul de Minas, aqui. A gente está no estado de São Paulo, mas a gente está muito próximo do sul de Minas. Todo mundo tem o quintalzinho. Então, na minha casa já tinha uvaia, já tinha pitanga, já tinha jabuticabas, mas nada assim com uma seleção. Então, é o que eu fiz. Eu comecei a procurar frutas selecionadas, frutas que não dão doença, que são fáceis de produzir, que é isso que as pessoas procuram. Ninguém quer uma planta que dá muita doença. Aqui a gente não pulveriza, não usa nada de defensivo, tá? Tentando valorizar o potencial da fruta. E a gente aduba pouco a planta, tá? Então é isso. Aí a gente consegue colher essas riquezas aqui, muito saborosas. Mas que ele começou mesmo a colecionar jabuticabas tem aproximadamente 18 anos. 8? 18. 18. Ah, super fácil. E você falou o achaxairu em 9 meses. Achaxairu não, a pitangatuba em 9 meses começa a frutificar, né? Não. A pitangatuba não. Ela frutifica durante 9 meses do ano. A planta já iniciou a produção, né? Quanto tempo demora para ela iniciar? Mais ou menos. De 2 a 3 anos ela começa a produzir. Tá? Então é uma planta relativamente rápida. Uhum. E algumas plantas até com 1 ano já começam a frutificar. Tá. Perguntaram aqui, a geleia da fruta dos milagres teria as mesmas propriedades nas papilas gustativas? Eu não fiz essa experiência ainda, mas pelo que eu ouvi dizer, ela perde o potencial dela, que é uma proteína que ela desnatura. E aí não tem mais a função depois disso. Já Tem que tratar ela, não deu certo. Eu já imagino num restaurante, vem só essa frutinha num pratinho em cima de um pano, aí a pessoa põe na boca e aí começa a sobremesa. E na hora da sobremesa vem uma fatia de limão, tipo, pra pirar a cabeça da galera. Ia ficar muito legal. O Ademar, ele faz isso com todas as pessoas que vêm no sítio, né? Ele faz essa brincadeira aí, dá um limão e a pessoa fica surpresa, fala, nossa, não é possível. Mas a gente faz isso sempre no final do tour, né? Depois que já experimentou tudo. Porque depois que você experimenta essa fruta dos milagres, você fica durante de 20 a 40 minutos com ela atuando na sua boca. Então você vai ficar, depois de 20 minutos, vai comer um limão, ele vai continuar doce, tá? E bom, vocês têm mais alguma coisa para falar? Alguma? O Ademar só abriu o marangue, a gente vai mostrar por dentro. Ele tá um pouquinho verde, mas ele tem a característica da jaca, né? Pode ver aqui. Ele tá um pouquinho verde, a gente não conseguiu colher um madurinho para você ter a ideia do que ela é. Não vai dar pra gente mostrar ele aqui nas suas condições, tá bom? Não, eu acho super interessante essa fruta. Como que ela chama mesmo? Marangue. Marangue. Porque o pessoal aí vegano que faz coxinha de jaca, não sei o que lá de jaca, e fica correndo atrás dessas jacas gigantescas e não sabe o que fazer com a jaca inteira, pode recorrer a essa, né? Com certeza, com certeza. E eu vi que ela é bem, pelo menos ela verde, assim, parece que ela é bem fibrenta.
Sim, sim, ela é bem fibrenta, mas na hora que ela está amadurecendo, ela começa a amolecer bastante. E o ideal é consumir ela não tão madura e nem tão verde. No caso aqui está bem verde. Se ela tivesse um pouquinho mais madura, ela fica excelente, tá? É uma fruta bem interessante. E Outra... esse ponto aí que você colocou, da pessoa comprar uma jaca e não saber o que fazer, é a mesma coisa que aconteceu com o abacate. Antigamente os abacates eram bem grandes. Hoje é mais difícil você encontrar um abacate bem grande para vender no mercado. Geralmente são os abacates menores. A pessoa compra e consome ele inteiro. Aqui a Ana, vocês estão a quantos quilômetros de São Paulo, capital? 200 quilômetros de São Paulo, capital. Muito tranquilo. E aqui a Adriana, qual a dificuldade encontrada na difusão dessas frutas? Por que que é tão difícil a gente... É que assim, o grande problema das grandes cidades, eu acho, é que a gente só tem... Ontem a gente fez uma live lá na minha conta sobre um livro da Nina Horta, que chama O Frango Ensopado da Minha Mãe. E tem uma crônica que ela fala que o paulistano, o pessoal que mora na cidade grande, só conhece a fruta do supermercado. No máximo, uma fruta na feira. Ela não conhece a fruta no pé. Por isso que eu falo, as pessoas dificilmente elas vão ter, a não ser que compre de vocês, uma experiência gostosa com uma fruta desconhecida, porque ela vai chegar aqui em São Paulo ruim, né? Então, assim, por que que a gente não consegue ter esse fluxo de compra e venda e ver nas feiras livres essas frutas tão diferentes? Por quê? Porque são frutas que ainda, algumas delas precisam ainda de algum melhoramento, como a pitangatuba. A gente não consegue porque ela não tem uma pós-colheita. Muito, tá vendo? Ela já aqui eu colhi ela agora, ela já tá mole. Então é difícil. O achaxairu é um exemplo sensacional de uma fruta que vai dar certo, que é uma fruta que já era nativa na natureza dessa forma, tá? Então, uma coisa que acontece é o mercado consumidor que dita muito o que vai ser gerado ou não de fruta com potencial. Mas, como essas frutas nativas, pouco conhecidas, têm uma produção menor, elas chegam mais caras para o mercado. É uma fruta que você tem que aprender a consumir ela, como consumir. Então, as pessoas muitas vezes preferem comprar uma laranja que está 50 centavos do que comprar um achaxairu que vai custar R$10 o quilo. Uhum. Tá? Então, essas frutas elas têm que ser levadas em consideração como se fosse uma uva. A uva tem um preço que é um preço ótimo, né? R$10 o quilo, R$15 o quilo. Então, é um pouco mais barato. Aí justifica a gente conseguir produzir isso e entregar para o mercado consumidor. E outra coisa, como a gente não tem a disponibilidade dessas frutas ao longo do ano, a gente não consegue ter uma fidelização do consumidor. O que a gente tem observado é que o achaxairu, voltando no achaxairu, ele é uma fruta que ela é produzida do norte do Brasil até o sul do Brasil. E como ela é produzida de norte a sul do Brasil, ela consegue ter uma janela maior de oferta para o mercado. Então ela fica durante 8 meses do ano tendo oferta para o consumidor. E aí o consumidor começa a criar o hábito. Eu quero achaxairu, aí compra achaxairu. Porque às vezes a gente põe uma fruta no mercado que depois a pessoa não vai ter e ela perde esse hábito de consumir. Então é importante você ter uma fruta que você consiga ter uma oferta ao longo do ano todo, tá? E acontece com a goiaba, que acontece com a maçã, tá? Com a laranja. Essas frutas ainda tem um trabalho longo para a gente conseguir fazer tudo isso com elas, tá? E você tem que ajudar muita gente aí na divulgação, para a pessoa aprender a experimentar novos sabores. Que às vezes a pessoa fica travada, não, só gosto de laranja, só gosto de goiaba. Abra um pouco a cabeça e vamos aprender a saborear esses novos sabores. Falando em divulgação, eu vou pedir para quem está aqui acompanhando a nossa live agora, tira um print da tela, pessoal,
Marca o Ademar e a Cintia, @frutas raras. Fala pro pessoal aí do seu Instagram, quem vocês conhecem, que vocês assistiram essa live. Coloca o nome de uma fruta que vocês não conheciam e aprenderam hoje, para que outras pessoas possam ter acesso a eles e a tantos outros produtores. E quem sabe assim a gente pode criar uma cultura nova e diferente de valorização e de consumo. Eu acredito que a gastronomia, a alta gastronomia, de maneira geral, sejam confeiteiros quanto cozinheiros, a gente tem um poder de criar tendência. Então, sei lá, há um tempo atrás começaram a usar mais o cambuci. E isso estourou na alta gastronomia, da alta gastronomia vai para o bistrozinho, do bistrozinho vai para o restaurante menor, do menor vai para a população em geral. Então, muito confeiteiras me perguntam, poxa, mas o consumidor não vai procurar, sei lá, uma pitangatuba, eles querem o bolo de Nutella. Sim, se ele não tem a oferta de um produto feito com uma pitangatuba, ele não vai conhecer, ele não vai comprar e aí a gente vai ficar sempre na mesma. Então, a gente tem esse papel também como profissionais da hospitalidade em criar esse laço com os produtores e ajudar na divulgação. Mesmo porque essa divulgação vai fazer com que Embrapa, USP e outras, enfim, instituições possam encontrar também uma maneira de estudar essas frutas, fazer a melhoria necessária para que elas se tornem, enfim, melhores aí para exportação, para vender para todo mundo. Isso aí. Deixa eu ver, eu comi umbu minha vida toda até ter a oportunidade de comer um recém-colhido do pé no sertão da Bahia. Foi ali que percebi que nunca tinha de fato comido um umbu. A live vai ficar salva, a gente também vai pôr no IGTV, tá? Eu vou mandar também para a Cintia e para o Ademar, se eles quiserem colocar no IGTV deles. A Aileen Aleixo, quero demais conhecer o pomar. A Aileen, eu não sei se vocês conhecem, ela é uma super uber jornalista de gastronomia. Ela tem aí um nome bem forte que pode com certeza ajudar na divulgação do trabalho de vocês. Depois falem com ela, ou a Aileen fala com vocês, que eu tenho certeza que ela pode ajudar muito. Vocês conseguem exportar algumas dessas frutas? Nós começamos a buscar algum parceiro para trabalhar com a exportação do achaxairu. Já estamos trabalhando para o ano que vem. Esse ano, por causa do Covid, a gente não conseguiu mandar as amostras. Tá? Quem não viu o achaxairu? Mas o ano que vem, a gente espera conseguir exportar uma parte da nossa produção. Deixa eu mostrar de novo a achaxairu para quem entrou agora na live. Achaxairu, vou mostrar como é que a gente abre a fruta, tá? Gente, é muito bom. Vocês não têm ideia de como essa fruta é boa. Ela faz um floquezinho, né? Essa fruta é excelente, ela tem um sabor, a doçura e a acidez equilibradíssimo. Eu sou fã. A primeira vez que eu experimentei, eu devo ter comido umas 200 frutas no pé. Não, isso aqui é uma delícia. Você põe uma bandeja no seu colo, porque ela é divertida de abrir, ela é muito fácil de abrir e ela é muito boa de comer. Então, ela tem um carocinho aqui, mas ela tem bastante polpa, né? E outra coisa também que é legal fazer é descasca ela, põe ela inteira no freezer, tira e vai comendo como se fosse um sorvetinho. Também fica muito bom. Eu fiz esse teste com as que vocês me enviaram. Olha lá, a Bakery Babu, ela perguntou se ela é a mesma família da pitomba, o achaxairu? Não, né? Não, o achaxairu, ela é da mesma família do bacupari, que é uma fruta mais conhecida no Brasil, mas ainda pouco conhecida. O bacupari, ela é nativa nossa da Mata Atlântica, seria um achaxairu pequeno, um pouco mais ácido. Tá? A longana, ela é da mesma família. Da mesma família da pitomba.
Aí sim. Hum. Não é pitomba, gente. Todo mundo brigou comigo quando eu postei. Joyce, você errou, é pitomba. Falei, gente, eu aprendi com a Demar e com a Cíntia, eu não estou errada. É longana, pessoal. Olho de dragão. Olho de dragão. Olha o olho aqui. Uma delícia. Certo? É. Gente, acho que vai dar o tempo já para a gente não ficar sem tempo de se despedir. Vocês querem falar mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa, Deus? Eu peço aí que vocês ajudem a divulgar, né? Que as frutas brasileiras e as frutas do mundo têm que ganhar o nosso mercado aqui no Brasil. Tá? Eu peço muito isso e vocês têm que valorizar muito o pequeno produtor, que é ele que vai conseguir produzir essas frutas e, juntamente com vocês, conseguir desenvolver novos produtos para poder sedimentar na cabeça dos consumidores aí, dos formadores de opinião, que são vocês aí, tá bom? E vamos valorizar o que a gente tem de melhor, que são essas frutas nativas. E a gente, recentemente eu descobri não, fiquei sabendo, né, pela Exalc, e a pitanga-tuba, ela tem uma propriedade anti-inflamatória prontamente disponível para nós, diferente da pitanga comum. Então, a gente tem muito ainda para aprender. O axaxaíru tem bastante propriedade anticancerígena. Então, vamos valorizar o que a gente tem e consumir. Tentar consumir com mais frequência e não ligar de pagar um pouquinho mais por uma fruta que tem todo um trabalho, que tem toda uma história por trás para produzir e chegar no consumidor final. Com certeza. E conhecer para preservar, né? Isso mesmo. Esse é o nosso propósito. Gente, eu quero agradecer. Pode falar. Não, que é importante a pessoa conhecer para poder dar valor ao que a gente tem e o que a gente ainda não descobriu. Tá? Existem muitas outras frutas que vão surgir. Eu que já estou há bastante tempo não, um bom tempo procurando frutas novas, eu digo que existem muitas frutas que a gente ainda não experimentou e vamos experimentar. Não tem tanto tempo. Pode escrever o nome de todas elas só mais uma vez? Eu vou colocar, quando eu postar o vídeo no IGTV, eu escrevo para vocês, coloco o contato do Ademar e da Cíntia, tá? Vou deixar todas as informações, o nome do livro que eles indicaram. E se vocês tiverem qualquer dúvida, pode ir lá no Instagram deles, @frutasraras, pergunta para eles que eles respondem, eles têm um conhecimento absurdo, troquem figurinhas, comprem as frutas, comprem as geleias. E queria agradecer muito por vocês terem topado fazer essa live. Eu me senti como se eu estivesse aí com vocês, igual aquele dia que a gente filmou. Quem também quiser assistir o primeiro episódio do Doce Brasil de Frutas Nativas, vocês vão ver um pouquinho mais do pomar, vão ver as jabuticabas. E muito, muito, muito obrigado pela troca, pelo compartilhamento. E todo mundo mandando parabéns, que amaram a live, amei. E é isso, gente. Obrigada. O que vocês precisarem de mim, o que eu puder fazer, sabe que vocês podem contar 100%. E acho que agora, depois dessa live, com muitas outras pessoas também que estão super animadas em conhecer mais profundamente o trabalho de vocês. Legal, Joyce. A gente agradece. É sempre um prazer falar com você. Você sabe que as portas aqui do Pomar estão sempre abertas para receber você, seus amigos. E a gente está muito feliz da oportunidade de mostrar aqui o Frutas Raras, esse sonho de mostrar nossas frutinhas. E queria falar que é feito com muito amor, é muito carinho aqui pelas frutas. E obrigada. Fala aí, Deva. Manda um beijo aí pro pessoal. Um abração aí para todo mundo. Agradeço aí vocês terem nos aturado um pouquinho, tá bom? E que precisar da gente, a gente vai responder para vocês lá no Facebook, Instagram, o que for.
Se precisar do contato, a gente passa. E agende uma visita com a gente aqui. Venha conhecer nossas frutinhas. Então, todo mundo agora lá escrevendo para eles para agendar as visitas já. Então é isso, gente. Obrigada, um beijo.